Levítico capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porás incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas, untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. É oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa. Nós já estamos abençoados nesse lugar. E agora abrimos a tua palavra com grande expectativa de que o Senhor venha falar conosco. Prepara o nosso coração e fale poderosamente, de maneira que a nossa vida seja transformada nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Os ingredientes de uma receita que Deus aprecia. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Esse texto que nós lemos traz instruções sobre a oferta de manjares, que nada mais é do que oferta de alimentos. A oferta de manjares poderia ser crua, poderia ser cozida no forno, cozida na assadeira, poderia ser frita na frigideira. Enfim, o texto diz que ela poderia ser oferecida de várias maneiras. E o texto traz para nós os ingredientes que não podem faltar nesta receita que agrada a Deus, e traz também alguns ingredientes que não podem constar da receita de jeito nenhum, porque senão Deus não se agrada dessa oferta. Nós sabemos, irmãos, que uma das maneiras mais clássicas que nós temos de agradar alguém é oferecendo a ela uma refeição, chamando a pessoa para almoçar em nossa casa, para jantar em nossa casa, para tomar um café da manhã, um café da tarde, né? Todos nós aqui já tivemos experiência também de fazer isso com alguma pessoa, ou então alguma pessoa fazer isso conosco. Alguns até desenvolvem algumas especialidades, né? Quem aqui nunca comeu uma costela no bafo com torresmo, né, lá no Jardim Amália? Quem nunca tomou um sorvete caseiro ali na casa da irmã Celina? Quem nunca comeu bolinho de chuva, né, lá da Vila Rica? Lasanha, o arroz maluco do Zé Maria?
a torta alemã do meu filho, uma costela na panela de pressão, que é a minha especialidade. Então, quando nós queremos agradar uma pessoa, nós a convidamos e oferecemos a ela uma refeição. Na Bíblia, a maior manifestação de comunhão era alguém comer junto com outra pessoa. Comer junto era a maior manifestação de comunhão. É por isso que Daniel, quando chegou na Babilônia, ele não aceitou comer das comidas do palácio do rei. Ele pediu para que dessem a eles comidas separadas, porque ele sabia que comer com o rei seria ter comunhão com o rei. A Bíblia diz lá em Coríntios que nós não devemos comer com aqueles que são anticristos. Não com os pecadores, porque todos nós somos, mas aqueles que, fingindo-se irmãos, se levantam contra a palavra de Deus e são hipócritas. Com esses vocês não devem nem comer, porque comer junto significa ter comunhão. E um dos requisitos básicos, quando nós queremos oferecer um almoço para alguém, uma refeição para alguém, é saber o que a pessoa gosta. Nós não podemos simplesmente preparar o alimento e chamar a pessoa, sem ter certeza do que a pessoa gosta. Dá um exemplo para os irmãos. Nós recebemos aqui na igreja, lá em 2000, 2001, tinha um índio que sempre vinha aqui na igreja, o pastor Tsimil Aue, né? Todo mundo lembra dele. E ele ficava hospedado em nossa casa. A primeira vez que ele veio, a pessoa que mandou disse, eles gostam muito de mandioca. Mandioca e arroz é com eles mesmo. O que a minha esposa fez? Comprou uma mandioca fresquinha, fritou aquela mandioca, fritou um bacon e fez uma tigela de bacon com mandioca frita. Ele botou a boca naquilo, cuspiu na hora, horrível. E eles falam mesmo na cara, né? Muito ruim. Aí que nós fomos saber que o índio gosta de mandioca só cozida e sem sal nenhum. Bacon, Deus me livre, eles não conhecem sal, nem açúcar. A gente crente estava abafando, ele não conseguiu comer. Resultado, mandamos pão de forma nele, ele comeu um saco de pão de forma, gostou, e arroz cozido, era com ele mesmo, panelão de arroz. Então, quando nós vamos receber alguém, para ser agradável à pessoa, nós temos que servir aquilo que a pessoa gosta. Não adianta você me chamar para almoçar na sua casa e fazer para mim um soufflé de cebola. Eu odeio cebola. Só de mastigar me dá nervoso, de mastigar, aquele creque-creque da cebola, aquilo me dá nervoso. Giló, não vou nem falar mais, que vocês já sabem. Então, se vocês querem me agradar, oferecendo para mim uma oferta de alimentos, vocês precisam saber o que eu gosto de comer. Senão a gente vai fazer uma coisa com a maior das boas intenções, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e vai colocar na mesa um alimento que a pessoa não gosta. E que talvez ela vá até comer por educação, mas você poderia ter feito algo muito mais simples e agradado muito mais a pessoa que você está convidando. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Quando nós vamos oferecer alguma coisa a Deus, nós não podemos oferecer da nossa cabeça. Não podemos sair fazendo para Deus as coisas que a gente acha que deve fazer. Servir para Ele ingredientes da nossa preferência. Nós temos que ofertar a Deus de maneira que Ele se agrade daquilo que nós estamos oferecendo para Ele. Então nós vamos caminhar por esse texto, vendo o que Deus se agrada numa receita de manjares que nós ofertamos a Ele. A primeira coisa que nós temos que colocar na receita é o azeite. O azeite aparece 9 vezes nesses 16 versículos que nós lemos aqui. Naquilo que nós vamos oferecer a Deus, não pode faltar o azeite. O que é o azeite? As coisas do Antigo Testamento são figuras, sombras, tipos, representações das coisas do Novo Testamento. Tudo. O escritor aos Hebreus vai dizer para nós que todas as coisas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, são figuras daquilo que é a nova aliança, que é a aliança que nós vivemos hoje em dia. Então, todas essas ofertas que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, obviamente também são representações. E aí diz que o azeite é imprescindível nessa receita que Deus se agrada. Quase todos os ingredientes aí precisam estar regados no azeite. O azeite, literalmente, é o fruto da oliveira. É produzido da azeitona. E ele serve para untar o forno, quando for uma oferta assada, para untar a frigideira, quando for fritar. O azeite era para que a oferta não grudasse. O azeite no Antigo Testamento, ele representa a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida.
Então, a primeira coisa que nós precisamos observar quando vamos oferecer algo a Deus é que Deus deseja que aquilo que nós estamos ofertando esteja debaixo da unção do Espírito Santo. Nós não podemos ofertar alguma coisa que não seja encaminhada, que não seja direcionada pelo próprio Espírito Santo. Tudo que nós oferecemos a Deus tem que ser sob a orientação do Espírito Santo, porque na verdade ele é o único que pode dizer para nós com propriedade aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. Olha o que está escrito lá em João, capítulo 16, versículos 7 a 13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade e que nos convence tanto do erro quanto da verdade. Então, não pode faltar naquilo que oferecemos a Deus, naquilo que fazemos para Deus, a unção do azeite, porque sem o azeite vai agarrar. É o azeite que faz com que a gente consiga, por exemplo, viver em comunhão, para que não fique arranhando um no outro. Quando começa a arranhar, marcha a arranhar, irmão arranhar com irmão, é falta de azeite, é falta de unção, é falta de lubrificação. Porque quando nós estamos cheios de azeite, não agarra. O crente tem que ser igual pastel de botequim, pouca carne e muito óleo. Se nós estivermos revestidos da unção do Espírito Santo, a nossa oferta não vai agarrar. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27, diz para nós assim, ó: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, o primeiro ingrediente de uma receita que agrada a Deus, azeite. Nunca deixe faltar azeite naquilo que você vai oferecer a Deus. O segundo ingrediente, farinha. A farinha aparece 5 vezes nesse texto. A maioria das vezes aparece como farinha de trigo. E lá no final, nos versículos 14 e 16, espiga amassada. Dá a entender aí que é farinha de milho. Popularmente o fubá. A oferta precisaria ter farinha. O que a farinha representa espiritualmente? Quebrantamento. Farinha é o trigo moído, o trigo amassado. Farinha fala para nós de quebrantamento. Então, quando nós chegamos para oferecer algo a Deus, não pode faltar em nós quebrantamento. Porque, irmãos, quando nós chegamos diante de Deus, na verdade, nós não temos nada para oferecer. É um completo absurdo eu chegar diante de Deus aqui oferecendo alguma coisa e achar que eu estou fazendo alguma coisa demais. Porque, na verdade, eu tenho que chegar a Deus e falar assim: Deus, o Senhor me permite oferecer isso para o Senhor? Eu sei que eu não sou digno de contribuir. Eu não sou digno de trazer isso aqui. Se o Senhor for olhar direitinho, o Senhor vai achar algum problema nessa oferta. Mas eu estou aqui olhando para Cristo, o Senhor pode receber a minha oferta. Então nós chegamos quebrantados e humilhados diante de Deus. Eu não chego com a oferta como se eu estivesse fazendo grande coisa. Por isso que Jesus, falando aos fariseus, ele diz: quando você trouxer a tua esmola, não veja a tua direita o que faz a tua esquerda. Ou vice-versa. Porque os fariseus é que gostam dessas coisas. Eles tocam trombeta diante deles quando fazem alguma coisa. Porque, na verdade, eles querem ser reconhecidos pelos homens. Eu vos digo, já receberam a recompensa. Então, quando nós fazemos alguma coisa aqui, que eu trago um bolo, quando eu venho aqui fazer uma limpeza, quando eu trago uma flor de oferta aqui, eu não preciso que ninguém diga para mim: lá, aquele ali foi fulano que trouxe, aquele ali foi ciclano que trouxe, senão eu fico aborrecido porque ninguém falou meu nome.
porque é um privilégio trazer alguma coisa para Deus, e eu trago, porque Ele é o meu Deus e eu sou servo dEle, não para ser reconhecido ou receber prêmio. Então, o quebrantamento é um ingrediente essencial na oferta que nós trazemos a Deus, porque senão Ele não vai receber. Olha o que está escrito no Salmo, número 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Quer fazer um sacrifício a Deus? Trazer uma oferta para Deus? Trabalhar para Deus? O que Deus mais gosta é um espírito quebrantado. Ao contrário, a Bíblia está cheia de versículos que diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá a sua graça. Humilhai-vos na presença de Deus, para que Ele vos exalte. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O terceiro ingrediente que não pode faltar numa oferta que agrada a Deus é o incenso. O incenso aparece 4 vezes aí nesse texto que nós lemos. Eram essências aromáticas que eram queimadas para perfumar a oferta. Se você ler na sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 30, de 1 a 10, você vai ver as instruções de Deus para que fosse construído um altar para incenso. Eu vou ler apenas o versículo 1. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Então isso é tão importante para Deus que Ele mandou fazer um altar só para isso. E o sacerdote, ao cair da manhã e no crepúsculo da tarde, ele oferecia ali o incenso a Deus. Está aí no versículo 7 e no versículo 8 de Êxodo 30. O que é o incenso no sentido espiritual? Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz para nós o que é o incenso. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o que é incenso? Oração. Ou seja, se nós vamos ofertar alguma coisa a Deus, tem que ser em oração. E aí no texto diz que teriam que colocar incenso sobre a oferta. Tudo que nós trazemos, tudo que nós fazemos para Deus, nós devemos cobrir com oração, para que Deus aceite. É a oração que move a mão de Deus. É a oração que faz as coisas acontecerem na igreja. Não é possível trazer nada para Deus que o agrade sem que isso seja regado em oração. Nós não podemos fazer um culto a Deus sem apresentar isso diante dele em oração. Não podemos fazer um ofertório sem consagrar essa oferta em oração. Não podemos fazer um momento de louvor, de cântico, sem ofertar isso a Deus em oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo diz para ele assim: antes de tudo, useis da prática de oração, de súplica e de ações de graça. Antes de tudo. Tem nada na vida que a gente faça que não tenha que ser precedido de oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração do crente é o que perfuma a oferta oferecida ao Senhor. E ela deve ser aplicada sobre tudo que fazemos ou oferecemos para Ele. Então, quais são os ingredientes indispensáveis na oferta a Deus? Primeiro, o azeite tem que ser feito com a unção do Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo. Tem que ter farinha, tem que ter quebrantamento. Nós temos que chegar diante de Deus e reconhecer que o que nós estamos fazendo já é graça dele para nós. Não há mérito nenhum nele. Ninguém que cantou aqui, ninguém que orou, ninguém que está pregando, ninguém que ofertou, tem mérito nenhum diante de Deus. Por isso nós estamos aqui em quebrantamento. É graça e misericórdia de Deus para que Ele permita que a gente oferte a Ele e faça alguma coisa a Ele. E o quarto ingrediente, o sal. O sal aparece 3 vezes no texto. Deve ser usado para temperar a oferta. É isso que o texto diz aí. 3 vezes no mesmo versículo, Deus orienta a Moisés. Versículo 13.
toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. O sal serve para temperar, o sal serve para conservar, o sal tem várias finalidades. Mas o sal no Antigo Testamento, ele representa aliança, compromisso. Talvez daí venha essa expressão popular que diz que para nós conhecermos bem uma pessoa tem que comer uma saca de sal com ele. E é a mais pura verdade. Porque eu vou te falar, uma saca de sal dura muito. Quando as pessoas fazem show, né, e cobram assim, 1 quilo de alimento não perecível, já bota assim, sal não. Porque sal, praticamente não precisa que 1 quilo de sal dá para o ano inteiro se bobear, dependendo da quantidade de pessoas. Significa que você conviveu com aquela pessoa há muito tempo. No sentido espiritual, é o compromisso do crente com Deus. É a convivência que o crente tem com Deus. E o próprio versículo aqui vai dizer isso. O sal da aliança do teu Deus. Nenhuma oferta pode e deve ser apresentada sem que o ofertante tenha um verdadeiro compromisso com Deus. Deus não vai aceitar a oferta de alguém que não tenha compromisso com Ele. Adianta alguma coisa você vir aqui em janeiro, dar uma oferta aí de 10 mil reais para a igreja e nunca mais voltar aqui? Você acha que Deus se agrada dessa oferta? De ter a sua oferta, mas não ter você? Onde que na Bíblia está escrito, dá-me, filho meu, o teu dinheiro? Dá-me, filho meu, o teu trabalho? Dá-me, filho meu, o teu coração? Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer ter um relacionamento com o ser humano. E depois, tudo que vier a reboque desse relacionamento. Mas Deus não quer as coisas que nós podemos dar ou fazer sem que Ele tenha o nosso coração voltado para Ele. Então, em nossa oferta não pode faltar o sal. O sal é o compromisso. Então, querido, esse texto traz para nós uma receita que agrada a Deus. Vamos agradar a Deus? Vamos chamar Deus para ter comunhão conosco? O que nós podemos apresentar para Deus? Irmãos, é claro que Deus não precisa e não quer ofertas materiais. Ele fala isso muito claramente lá no Salmo número 50, no versículos 10 a 15. Pois todos os animais do bosque são meus, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria? Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha o que Deus está falando. Eu não como essa carne da oferta que você traz para mim, não, gente. Isso é representativo. Eu me alegro do teu coração quando você traz a oferta. Eu não como carne de touro. Eu não bebo sangue. Sacrifício agradável a Deus, nós já lemos, é o coração quebrantado. Sacrifício de ação de graça. Ou seja, Deus, Ele está muito mais interessado no compromisso que nós temos com Ele do que nas coisas que a gente dá para Ele ou que a gente faz para Ele. Agora, irmãos, esse texto fala também de duas coisas que nunca podem ser oferecidas a Deus. Na oferta que nós trazemos a Deus, nunca pode haver esses dois ingredientes. Vamos voltar lá no texto de Levítico, capítulo 2, versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento. Na oferta a Deus não pode ter fermento. O que é o fermento? 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento.
Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o que o fermento do Antigo Testamento significa para nós, no sentido espiritual? O pecado. Em nenhuma oferta que você fizer a Deus pode ter fermento. Deus não vai aceitar essa oferta. Se houver pecado não resolvido em nossas vidas, Deus não aceitará qualquer coisa das nossas mãos. Olha o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Claro que ele não está falando no sentido lato sensu, no sentido geral, porque todos nós somos pecadores. Ele está falando aqui do pecador impenitente, do camarada que está cometendo pecado, não se arrepende, não confessa, não abandona. É o pecador que agasalhou o pecado em sua vida e não quer consertar. Esse não pode trazer oferta a Deus, esse não pode fazer nada para Deus. Porque os homens podem aceitar, os homens podem achar bonito o que ele está fazendo. Sua música, sua palavra, sua apresentação, mas Deus não aceita. Porque na oferta que se faz a Deus não pode ter fermento. E o segundo ingrediente que também está proibido na oferta a Deus, mel. Está aí nesse mesmo versículo. Porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. O que é o mel? Produto da abelha. Representa aquilo que é natural. Nada que seja proveniente da nossa natureza humana, nenhum tipo de carnalidade pode ser oferecida a Deus. Deus não aceita. Aquilo que nós fazemos movidos pela carne, pelo impulso da carne, pelo desejo da carne, porque eu quero fazer. Eu não estou fazendo impulsionado pela unção do Espírito Santo. Eu que quero fazer isso. Deus não aceita. Isso está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, obviamente, ele não está falando da carne no sentido geral, porque todos nós estamos na carne. Só você beliscar seu braço aí que você vai ver que você está na carne. Não é nessa carne aí que Deus está falando. Carnalidade. É servir a Deus na força de vontade, nos desejos do coração. Fazer as coisas para Deus de mim mesmo. Deus não aceita. Pô, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Nossos sacrifícios e ofertas a Deus têm que ser espirituais. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O sacrifício que Deus aceita, a oferta que Deus aceita, são aquelas coisas espirituais que nós fazemos para Deus. E fazemos em nome de Jesus Cristo. Irmão, se você levou uma cesta básica na casa de uma pessoa, e no final ela disse assim, poxa, como você é um homem bom, você não fez nada. Agora, se você entregar a cesta básica e ele dizer assim, esse Jesus é maravilhoso, aí você fez algo espiritual. Se você acabou de pregar e alguém fala lá atrás, pastor, que pregação, hein? Você não fez nada. Agora, se lá fora ele diz, pastor, que Jesus maravilhoso, hein? Que Deus maravilhoso. Aí você fez algo espiritual. Se alguém disser, mas que música, hein? O louvor arrebentou, vocês estão de parabéns. Não fez nada. Se alguém disser, como é gostoso adorar a Deus com essas músicas, né? Hoje eu me derreti no louvor aqui, na presença de Deus com essas músicas. Aí nós fizemos algo espiritual para Deus. Se é da carne, Deus não aceita. Deus só aceita aquelas coisas que são espirituais, que são movidas pelo próprio Espírito.
Evidentemente que as ofertas oferecidas no Antigo Testamento simbolizam os aspectos espirituais do nosso relacionamento com o Senhor. Sendo assim, nós precisamos ter a consciência de que para agradar a Deus, não basta fazermos o que queremos, a hora que queremos, do jeito que queremos, não adianta fazer aquilo que dá na cabeça. Precisamos saber que não é qualquer coisa que agrada a Deus. Unção, quebrantamento, oração e compromisso são ingredientes que Deus aprecia e recebe a oferta daquele que apresenta. Pecado e carnalidade, Deus abomina. Ele rejeita a oferta que é trazida nessas condições. O que nós temos oferecido a Deus, irmãos? Quais são os ingredientes da receita que nós temos oferecido a Deus em nossas vidas? Vamos ficar de pé. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser.
Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus.